Pessoal, hoje temos uma notícia que está dando o que falar e abalando as estruturas do Palácio do Planalto. Quando a gente fala que não duvida mais do que acontece na política, é porque não duvida mesmo. Mas as coisas vêm surpreendendo, né? Tudo começou quando uma mulher fez uma visita pra lá de íntima a quem? Ao presidente Lula, bem no meio do palácio, e o clima esquentou de um jeito que ninguém imaginava. Sabe o que mais chamou a atenção? A mulher ficou completamente nua, e quem não gostou nada disso foi a Janja, que ficou furiosa e já exigiu providências imediatas. Parece piada, né? Mas pegou todo mundo de surpresa e eu vou trazer todos os detalhes dessa história e os bastidores dessa situação inesperada aqui para vocês. Por isso já se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe, deixa o like, compartilha o vídeo ao máximo possível, porque as polêmicas não param por aí. Em meio a essa tensão no Planalto, uma notícia surpreende a todos. Após a prisão de uma importante primeira-dama, o marido faz um desabafo de tirar o fôlego, explicando a situação e as medidas que devem ser tomadas. Essa história trouxe à tona discussões internas e muitos olhares sobre o tema de corrupção que está cada vez mais voltando, né, à tona em nosso país com a gestão petista. E enquanto o Brasil parece estar cada vez mais envolvido em controvérsias internas, o cenário internacional também dá os seus sinais. Com a vitória de Trump nos Estados Unidos, as relações entre os países ganham um novo capítulo, pois Trump é um dos maiores críticos do governo de Lula, do Alexandre de Moraes e um defensor ferrenho da liberdade de expressão. Será que essa nova fase americana pode afetar diretamente o Brasil? Vamos para as notícias de hoje, pois nosso boletim está realmente de tirar o fôlego. E eu já começo aqui com a primeira notícia, que é sobre a volta do Trump. Eu vou trazer aqui 5 motivos, saiu no jornal Poder 360. Os 5 motivos pelo qual Trump deve ganhar a eleição nos Estados Unidos e que já abala as estruturas da esquerda de forma internacional, não é só no Brasil não, vai sobrar para todos. Olha só aqui o que saiu no jornal Poder 360, dizendo que nem só crença religiosa ou fanatismo ideológico justificam a opção pelo ex-presidente. Há também razões lógicas. Muita gente que se posiciona mais à esquerda no espectro ideológico, em especial fora dos Estados Unidos, simplesmente não consegue entender por que um eleitor norte-americano pode escolher Donald Trump do Partido Republicano para presidente. Em 2020, 74 milhões de pessoas dos que votaram nos Estados Unidos escolheram Trump. Significa 46,9% do total que foram às urnas. Em 2016, foram 65 milhões, ou seja, 48%. Pelas peculiaridades do sistema eleitoral do país, embora nos 2 anos ele tenha tido menos votos que o seu oponente, Trump venceu o pleito há 8 anos e o perdeu há 4. Nas 2 eleições, mais de 1/3 dos cidadãos que tinham direito a votar não fizeram, 39,9% em 2016 e 37,1% em 2020. O voto não é compulsório nos Estados Unidos e a abstenção é historicamente alta. Trump não foi escolhido nem pela maioria dos habilitados ao voto, nem pela maioria dos que exerceram o voto. Ainda assim, é impressionante a quantidade de pessoas nos Estados Unidos que confiam nele para ser o líder do país mais rico e militarmente mais poderoso do planeta, quando se sabe qual é o passado desse candidato. Então a lista de sérios problemas e escândalos da sua vida é enorme e a revista digital Axios listou ao menos 10 que inclui, né? Então, além deles terem listado aqui, gente, é verdade que muitos acreditam que Trump é uma pessoa escolhida por Deus para salvar o país. Por isso o escolhem. Mas é provável que boa parte dos votantes nele tenha razões mais razoáveis para o preferi-lo. Hilton listou 5 delas em um artigo publicado no site The Conversion em 21 de outubro. O primeiro é o jornalismo tradicional. Os seus eleitores creem que os veículos de comunicação de massa tradicionais distorcem consistentemente e sistematicamente tudo que o candidato diz ou faz. Acreditam que Trump é sempre vítima de uma fake news, uma expressão que ele criou para justificar o que chama de conspiração da indústria de jornalismo contra ele. O segundo motivo é a melhora econômica do mandato de Trump. Trata-se de uma razão mais objetiva. A vida econômica dessas pessoas foi melhor durante os 4 anos de mandato do Trump do que os 4 anos de Biden. Embora a maioria absoluta dos economistas considere que a economia do país cresceu mais e criou mais empregos durante a gestão atual,
do que nos anos do Trump, a memória da inflação de alimentos e serviços básicos nos primeiros 2/3 do mandato do democrata persiste, em especial quando comparada aos índices do custo de vida no início da administração de Trump. Terceiro motivo é o maior controle da fronteira. Outro motivo pela preferência por Trump é a questão da imigração, principal bandeira da atual campanha dele. E de fato, o número de pessoas que cruzaram as fronteiras dos Estados Unidos ilegalmente aumentou bastante dos anos iniciais do governo Biden, embora tenha diminuído depois, também muito. Os Estados Unidos, quarto motivo, não tiveram envolvimento em guerras na era de Trump. Então, outra razão listada é factualmente verdadeira. Durante o governo de Trump, os Estados Unidos não estiveram envolvidos nem direta nem indiretamente em nenhuma guerra. Durante a administração Biden, a Rússia invadiu a Ucrânia, defendida pelos Estados Unidos, que tem despendido somas e recursos imensos para protegê-la militar e diplomaticamente. Quinto, republicano é carismático. A última causa foi identificada pelo professor que para o eleitor preferir Trump é o seu carisma. O candidato diz as coisas que seus fãs mais acreditam sem preocupação de ser politicamente correto. São opiniões que essas pessoas raramente veem nos meios de comunicação de massa e que com frequência são alvo de críticas de artistas, jornalistas e também intelectuais. Então, goste-se ou não, Trump representa o pensamento e os desejos de cerca de 1/3 da sociedade dos Estados Unidos, que quando o escolhe acredita estar defendendo suas próprias convicções e desejos. E por causa disso, o Trump tem grande chance de se eleger. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham em relação a isso? Porque o Trump eleito, a esquerda treme na base, Enquanto isso, gente, olha só uma outra notícia que saiu que eu quero compartilhar com vocês. Lula, 3 completamente submissa a Maduro. Gente, eu vou trazer para vocês sobre a ata do PT que não quer romper com o ditador da Venezuela. É isso mesmo. Saiu no jornal aqui CNN Brasil que Maduro expõe a diplomacia submissa do governo Lula 3. É isso mesmo. Olha só, é inadmissível que país vizinho, não importa qual, agrida símbolos do nosso país. Mas o governo brasileiro e seu principal partido permanece até aqui em silêncio contra os ataques de Maduro. É isso mesmo, vem da vasta cultura espanhola em provérbio perfeito para o que acontece entre Brasil e Venezuela. Cria cuervos que te sacaram los olhos, diz o provérbio, ou seja, na tradução literal, crie corvos e eles te arrancarão os olhos. O provérbio descreve a ingratidão de quem paga com o mal o bem que lhe foi feito. E há mais de uma década que Lula e seu partido ajudaram a criar aí um corvo chamado chavismo, que transformou a Venezuela numa ditadura brutal, defendida e tolerada por Lula e seu partido, mesmo depois de uma escandalosa fraude eleitoral. Denunciada também por políticos e governos do centro-esquerda, comprometidos com princípios democráticos universais e não com um compadrio ideológico de companheiros, pois a Venezuela hoje agride o Brasil e suas instituições de Estado como Itamaraty. E o próprio presidente da República, ridicularizado pelo regime venezuelano na figura do principal assessor internacional de Lula. É inadmissível que o país vizinho, não importa qual, se comporte dessa maneira frente a símbolos do país, mas o governo brasileiro e seu principal partido permanece até aqui completamente em silêncio, o que sugere que a tal diplomacia brasileira, ativa e altiva do Lula 3, demonstrou ser o contrário disso, passiva, pois tolera comportamentos desse tipo, e submissa, pois se sujeita a critérios ideológicos que claramente não atendem mais aos interesses do país. Talvez faltem olhos aos que formulam a atual política externa brasileira, os olhos arrancados pelo corvo que ajudaram a criar. Olha que matéria impactante essa do CNN Brasil e que eu fiz questão de mostrar para vocês. O Lula tá apanhando feio e continua fiel ali por causa da sua ideologia, para mostrar aí que o governo tem uma falha muito grande em compreender o que de fato o povo quer ver, e o que o Brasil precisa. Agora, olha o escândalo que aconteceu em Brasília com Lula, gente. E a Janja perdeu a cabeça, hein? Vou trazer aqui agora para vocês essa notícia. Ala do PT, olha só. Antes de eu trazer essa matéria, só reforçando, a ala do PT impede o governo Lula de romper com Maduro. Saiu aqui no CNN Brasil ainda, dizem fontes, a medida para evitar maiores tensões na relação Brasil-Venezuela.
Vocês viram aí que o Brasil está sendo criticado porque está apanhando da Venezuela e não está fazendo nada, né? Apesar da decisão da Venezuela de retirar seu embaixador do Brasil, o governo do Lula não deve romper relações com o país vizinho. A avaliação é de integrantes da chancelaria brasileira, ouvidos pelo CNN, sobre a condição de reserva. Segundo essas fontes, o presidente Nicolás Maduro demonstra ter a mesma percepção, por isso tenciona a relação sem maiores receios. E parte dessa confiança estaria relacionada ao posicionamento da ala do PT, que ainda mantém posicionamento firme em defesa do atual governo venezuelano. Recentemente, o partido assinou a resolução do Fórum de São Paulo, que reconhece a vitória de Maduro nas últimas eleições. E o embaixador da Venezuela do Brasil foi convocado para consultas, e o encarregado de negócios da Embaixada do Brasil na Venezuela, o Breno Herman, também foi chamado pelo governo venezuelano para manifestar o que chamou de a mais firme rejeição às recorrentes declarações de ingerência e grosserias de porta-vozes autorizados pelo governo brasileiro, em particular do assessor especial para assuntos externos, Celso Amorim. Ainda segundo o comunicado, Celso Amorim está se comportando como mais um mensageiro do imperialismo norte-americano, se dedicou de forma impertinente a emitir julgamentos de valor sobre processos que cabem apenas aos venezuelanos e venezuelanas e suas instituições democráticas. E o assessor especial da presidência chamou de mal-estar a situação do Brasil com a Venezuela. Durante a audiência na Câmara, o assessor especial de Lula disse que o país tem reagido de maneira totalmente desproporcional após o veto nos BRICS. Oficialmente, tanto Planalto quanto Itamaraty evitam comentar as decisões e as declarações de Maduro. Então, vocês viram aí que o cerco está fechando entre Maduro, ele está sendo humilhado, o Lula, né, está sendo humilhado, e mesmo assim mantém firme porque foi orientado pela sua ala esquerdista. Será que a ala esquerdista realmente quer queimar o Lula, gente, para dar umas orientações dessa para ele? Porque não é possível, né? Mas olha só o escândalo que Lula se envolveu, gente. Agora, Janja surta, mulher nua e de salto alto invade o Planalto para ver Lula. Gente, olha só o que repercutiu. Janja, ao saber do ocorrido, já estaria reforçando a segurança para evitar futuras visitas inesperadas ao presidente. Na manhã dessa quarta-feira, dia 30, uma cena inusitada movimentou o Palácio do Planalto em Brasília. Uma mulher vestida a princípio conseguiu passar pelo detector de metais e logo em seguida resolveu tirar todas as roupas, ficando apenas com um par de salto altos. A segurança do Planalto agiu rapidamente e a encaminhou para o banheiro, onde ela foi convencida a se vestir novamente. Segundo testemunha, suas falas eram desconexas, mas uma coisa era certa: ela queria a qualquer custo falar com quem? Com o Lula. Essa visita íntima, né, ao Lula deu o que falar, e a Secretaria de Comunicação da Presidência informou que a mulher foi atendida pelo Serviço Médico do Planalto, onde constataram que não estava coerente. Sem portar documentos, ela foi encaminhada ao Hospital da Base, acompanhada pelo pessoal da Coordenação de Saúde da Presidência. E aí, gente, deu o que falar, né? Aqui Rogéria disse o seguinte: é preferível receber uma pessoa assim, querendo conhecer o presidente nua, doente, é visível, do que receber aí, né, algo pior. Aqui outras pessoas disseram: ambiente propício, aquilo já está virando um cabaré. Então o Jaime Alves disse que foi propício o ambiente para ela fazer isso. Então várias pessoas comentaram aqui, inclusive falando, né, que é a respeito do governo. O que esperar desse governo, né? Isso que dá, virou um circo o Congresso. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham. Enquanto vocês comentam aí, a Janja furiosa, né? Será que ficou com ciúmes? O que será que essa mulher queria, hein? Pois é, gente, eu falo assim que a política é cada uma. Às vezes a gente fala, não se surpreende com mais nada. Vem essa. As pessoas realmente, né, olham assim para Brasília, para o Congresso, perdeu totalmente o respeito, perdeu totalmente a noção, perdeu totalmente a razão, sei lá. É meio louco. Agora olha só, gente, que saiu CNN. A CNN, Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa, diz que prisão de primeira-dama foi a armação dos adversários. Gente, prefeito reeleito diz que adversários usaram táticas de difamação. É isso mesmo, o prefeito reeleito de João Pessoa, Cícero Lucena, do PP, ele comentou a prisão de sua esposa Lauremila Lucena durante a campanha eleitoral. Lucena, que venceu o segundo turno no último domingo contra o candidato Marcelo Queiroga, do PL, classificou o episódio como uma armação dos adversários. Lauremila foi detida no dia 28 de setembro sob acusações de aliciamento violento de eleitores e organização criminosa nas eleições. O prefeito, no entanto, defendeu a primeira-dama
Ele disse que ela tem toda uma história de ação social, desde que ele foi governador, ela foi vice-governadora do estado, assumiu várias vezes o governo e ela tem esse lado social muito presente, muito forte em todas as gestões. O prefeito reeleito afirmou que responderá às acusações na justiça com tranquilidade. Ele criticou a estratégia dos adversários, alegando que esses não tinham propostas para a cidade e por isso recorreram às táticas de difamação. Prefeito desde 2021, Lucena agora ficará no comando da capital paraibana até o final de 2028 e a posse acontece em 1º de janeiro de 2025. Então vocês viram aí, né? Prisão de primeira-dama de João Pessoa, segundo eles é a armação dos adversários e... eu quero saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Comentem aí, esse foi o vídeo de hoje. Obrigada aí pelo carinho, audiência e companhia. Um beijo, até logo.